Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, muito boa tarde a todos e a todas. Está no ar o Teoria de Tudo. Nesta tarde de sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, 14 horas e 5 minutos, estamos começando aí o programa sempre, né, com vocês. Hoje nós temos um assunto importante a conversar com a vereadora Estela Balardim, que já está na linha conosco. Jorge Alves Júnior também está na linha conosco. Vamos falar aí sobre a atividade parlamentar da vereadora, sobre o projeto de lei também protocolado ontem, né, sobre uma renda complementar, enfim. Teoria de Tudo nesta sexta-feira. Eu vou já chamá-los aqui. Vamos ver, o Jorge está aí, Jorge Alves Júnior, e já está aí também a vereadora Estela. Está mutada, mas nós vamos desmutá-la aqui, ali, atenção. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Boa tarde, Miguel Brambila, boa tarde, satisfação em conversar com o amigo novamente. Boa tarde a Estela Balardim, prazer enorme recebê-la aqui no programa. Temos muitos assuntos aí para conversar, né? Com certeza. Sextou, boa tarde, né, vereador? Boa tarde, sextou, Jorge. Que prazer sextar com vocês. Vai ser com certeza uma conversa muito importante nessa tarde de sexta-feira. Uma boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Espero que seja uma boa conversa, que eu possa contribuir. Muito obrigada pelo convite. Eu tinha falado nos bastidores, mas agora aqui, ao vivo, também agradecer. Que legal. Vereadora, eu vou primeiramente pedir que tu apresente um pouco da tua história aqui para a nossa comunidade, né? Tu é uma jovem vereadora do Partido dos Trabalhadores, enfim, né? Primeiro mandato. Conta um pouco dessa história aí, por gentileza. Então, sou Estela Balardim, eu tenho 21 anos, tive a honra de ser eleita a vereadora mais jovem da história aqui da nossa cidade, da história de Caxias do Sul. Eu venho do bairro Serrano, um bairro periférico aqui de Caxias, e eu entro na política através do movimento estudantil secundarista. Eu fiz magistério, sou formada prof das séries iniciais no Cristóvão. Foi onde eu comecei no Grêmio Estudantil, depois eu fui presidente da UCES, da União Caxiense de Estudantes Secundaristas, onde eu conheci o Partido dos Trabalhadores, o movimento estudantil, onde eu conheci o movimento feminista, o movimento de mulheres, que eu acho que me ajudou a fincar as raízes na política. Então, é através dos movimentos, do movimento estudantil e dos movimentos sociais que eu estar dando a contribuição. Atualmente eu sou, além de vereadora, estudante de serviço social na Universidade de Caxias do Sul, e sigo aí presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão que propôs o projeto de renda complementar, e depois nós vamos estar comentando um pouco. Isso, é verdade. Acho que resumidamente é isso, assim. Que legal. Resumidamente já é bastante coisa, né? E parabéns, viu? Porque jovem na política, vamos ver, né, se renovamos os ares, vereadora. Jorge, nós vamos falar sobre o projeto, enfim, daqui a pouco, mas antes disso, né, é importante nós apresentarmos aí um pouco da vereadora para a comunidade, além dos seus eleitores, claro. Porque o que nós precisamos e temos falado aqui, vereadora, neste programa, é a necessidade da renovação política, do diálogo político, né? Nós estamos aí já há bem mais tempo que tu, né? O meu filho mais velho, por exemplo, tem 23 anos, então, portanto, eu poderia ser seu pai, né? E vemos que a política não se renova, temos amigos políticos, né? Eu tenho mais tempo de imprensa que você tem de idade, né? Jorge, também. Desculpe, Jorge, mas... Sim, não, mas claro. Vereadora nisso, né? Não, mas com certeza, também sim, né? E eu acho que eu até talvez, eu ia dizer um pouco mais, não, mas sou um pouco mais velho que eu, alguns meses aí, né, Miguel? Mas importante, vereador, importante principalmente a gente ter essa informação sobre o teu currículo, e como o Miguel Brambila estava comentando, importantíssimo essa questão da renovação. Nós falamos muito em renovação, mas é importante essa tua construção política, que já vem aí desde a questão dos movimentos estudantis,
né, onde tu se engaja e tu estás fazendo, ainda aqui na Universidade de Caxias do Sul, o curso de assistente social, né? Então, totalmente engajada na questão social da comunidade, dos nossas necessidades, enfim, isso é importante, essa construção jovem, e importante também a gente saber em relação à tua visão também, né? Se tu me permites, Miguel, antes da gente entrar diretamente na questão que a gente vai abordar, como é que tu está observando, vereadora Estela, o nosso momento político, como é que tu analisa ele, como é que tu analisa, aproveitando essa tua juventude, como é que tu analisa também o jovem dentro dessa questão política, já que tu é estudante e tu convive, então, né, com esse grupo? Então, Jorge, é uma pergunta desafiadora em respondê-la em pouco tempo, né? Claro. Eu acredito que é muito importante nós termos a consciência de qual que é a história do nosso país, de como que a gente tem a implementação da política e, junto à implementação da política, a implementação de políticas públicas sociais e de direitos garantidos, como que tudo isso se deu, porque isso nos traz aonde nós estamos hoje, né? Infelizmente, a gente carrega as marcas desde a Primeira República, de nós termos uma forma muito ostensiva de lidar com toda a manifestação social que surge em busca de direitos, em busca de mais dignidade, de mais cidadania. Nós temos uma exclusão muito grande do acesso a mulheres negras, a homens negros dentro desse espaço, principalmente da institucionalidade, mas também da política como um todo. E isso também se reflete para nós jovens, né? E tudo isso se dá muito por parte da nossa construção histórica, da concepção de Estado que a gente tem no nosso país. Então, é muito importante nós termos a educação como uma chave transformadora para que cada vez mais a juventude ela venha com esse ímpeto de questionar, de querer olhar, de querer perguntar sobre as coisas, de se perguntar sobre as coisas, por que as coisas são assim, por que estamos condicionados a determinadas situações na nossa sociedade, por que existe vulnerabilidade social, porque para mim a política ela tem esse papel de dialogar com a realidade das pessoas, com a realidade que assola para as dificuldades, para as coisas boas, para as partes boas, e ser uma ponte, né, de todos esses anseios, porque essas pessoas elas têm voz, elas só não têm espaço para que as vozes delas sejam ouvidas. Então nós, enquanto vereadores, temos que ser esse espaço, temos que abrir essas portas. E, portanto, tu começar a ver a política como essa possibilidade de integrar as pessoas, de auxiliar na conscientização, num processo de emancipação das classes, de fazer a política com participação popular, que infelizmente é algo que a gente não vê nessa cultura, na velha cultura política, né? É fundamental. Então, a gente se coloca aí nessa transformação para uma nova cultura política, inclusive para desmistificar esse monstro da corrupção, esse monstro de que vereador não faz nada, de que a gente está aqui por crescimento pessoal, quando, na verdade, quem está aqui por crescimento pessoal está no lugar errado, porque esse espaço tem que ser ocupado pelo bem de todos e todas, né? O bem da maioria. Uhum. Ótimo mesmo. Miguel? E dentro disso, vereadora, quais são, além dessa ideia que nós vamos apresentar na nossa pauta, nessa nova juventude e nesse novo... tu falaste muito bem na questão da inserção social ainda das minorias, ainda que muita gente acha que não, né? Mas nós estamos vivendo aí o momento da ultradireita reacionária. Falaste aí das mulheres, né? Dos negros, enfim. Existe muito isso, infelizmente, ainda, e podemos perceber, né, que ainda é uma luta jovem. Quais são os caminhos para suplantar, para superar tudo isso? Então, sem dúvidas, tudo aquilo que é estrutural, ele é natural para nós, né? A gente cresce entendendo que tu ter olhar diferente para um negro na rua é natural, que tu achar que cabelo de pessoas negras, por exemplo, o meu cabelo é um cabelo feio, é natural.
Então, a gente tem que desmistificar essa naturalização dos preconceitos, fazer com que as pessoas consigam criar a compreensão de que tudo isso que a gente aprendeu não significa que está certo, e revisitar o nosso passado para não cometer os mesmos erros. Muita gente atualmente fala da consciência humana. Como que nós vamos falar de consciência humana num país que tem o fim da escravidão tardia, como a gente tem? E não é eu que estou falando, porque eu acho, assim, da minha cabeça. Só a gente olhar as construções, inclusive, de zona das nossas cidades. Aonde que a maioria de negros e negras está colocada? É dentro das nossas periferias. Então, revisitar todos os nossos privilégios, entender essas construções sociais que nós temos, já é um bom primeiro passo, um primeiro passo importantíssimo, principalmente para uma cidade como Caxias do Sul, que valoriza muito a colonização italiana, que tem que ser valorizada, mas não apenas valorizar ela, né? Valorizar a diversidade que nós temos na nossa cidade. E eu sou sempre suspeita a falar, sabe? Porque eu, enquanto professora, eu acredito muito que a educação é uma chave de transformação social. Porque ali dentro daquele outro espaço é onde a gente aprende, é a nossa primeira instituição para aprender a lidar em sociedade, para viver em sociedade, para conviver com a diferença do outro. Então, a educação, ela é uma das possibilidades fundamentais que nós temos, mas para isso, a luta por uma educação pública de qualidade está extremamente interligada com essas rupturas que a gente tanto precisa para viver numa sociedade mais igualitária, né? É verdade, né, Jorge? Sim, importante, vereadora, você ter tocado nesse assunto, porque era justamente o que eu ia comentar contigo, e que bom, né? Você sendo professora... Estamos conectados. Como professora, é importantíssima essa tua visão. Mas como que tu observa a construção da educação justamente para que o aluno tenha essa consciência de como o nosso país foi construído, né? O nosso país foi o último aí na questão da escravidão, né? E simplesmente aboliu, né? Está livre, agora te vira, né? E que chega até os nossos dias, né? Então toda essa estrutura ou não estrutura que nós estamos vivendo aí com relação às mulheres, aos negros, né, as pessoas mais frágeis, está aí nessa situação gravíssima. E parece que piorando cada vez mais, né, vereadora? Porque cada dia mais a gente vê feminicídio, recentemente aqui também, agora na televisão mais um. Eu não sei se estão denunciando mais ou, enfim, se aumentou mesmo. Não sei se tem estatística, mas assim, para fazer um resumão, né? Como que tu observa, então, a construção da nossa educação para que os alunos tenham essa concepção, né, do seu local e dessa diferença, essa grande diferença social, e não se sintam culpados, às vezes, né? Eu não quero me alongar muito, mas eu já me alonguei e vou falar de uma cena que eu vi na televisão, no jornal, a Maju, tá, a nossa jornalista aí, negra, né, falando na televisão, e apareceu uma imagem de uma menininha negra, e disse assim pro papai na televisão, não sei se tu viu, vereador, ela disse assim, olha, tem o cabelo igual o meu, ou seja, a identificação, aquilo me tocou, só para fazer um fechamento aí, né? Só uma parte, eu quero discordar da vereadora já. Miguel. Quero discordar na questão do cabelo feio. Tá muito legal o teu cabelo. Sim. Não, eu não é do Jorge, não, peraí, então desse povo racista em não, então vou ter que fazer uma parte também, porque se eu tivesse, eu tava, né, nem isso, eu posso nem ser xingado, né, mas enfim. Jorge, aqui tem bastante, dá para dividir contigo um pouquinho. Olha inclusive. Só, que maravilha, tá bom. Gente, então, quão importante essa introdução que está sendo realizada por vocês, né? Eu acho que faz ver que é um espaço, esse programa é um espaço que debate questões importantes e com uma visão que eu concordo muito, né? Eu acredito numa educação emancipadora, numa educação libertadora, Paulo Freireana, e a gente tem muitos professores que acreditam nisso. A classe de professores, para mim, é muito lutadora dentro daquilo que se tem de recursos. Mas a desvalorização da nossa educação é tanta, e a gente também tem uma cultura de valorizar a nota, de valorizar
a questão quase que do copia e cola, né? De olhar para o quadro e gravar aquela informação para conseguir transferir aquilo para uma prova e isso fazer com que tu vá bem na escola. E é a diferença da nossa escola, uma das diferenças da nossa escola pública e nossa escola privada. Nas escolas privadas, você vê que a maioria das atividades é para eles pensarem sobre aquela atividade, não para eles colocarem na prova o que significa, o que significou a Primeira República, quais que foram as lutas da Primeira República. Então, a gente tem um desafio muito grande. Eu acredito que a gente está um pouco longe, assim. A gente está precisando muito do trabalho de formiguinha para conseguir alcançar esse ideal. Porque a gente cada vez mais vê por parte da política neoliberalista uma desvalorização daquilo que é público, para que a gente acredite que é a privatização aquilo que vai nos salvar e vai melhorar as condições. Quando, na verdade, o que a gente precisa entender é que aquilo que é público é nosso. Então, a gente precisa cobrar que as nossas escolas sejam melhores estruturadas, que os nossos professores sejam bem menos atacados, para que, assim, a gente vá conseguindo garantir minimamente que seja seguido o nosso Plano Nacional de Educação, que fala que racismo tem que ser tratado em todas as matérias, que fala que a questão de gênero tem que ser tratada em todas as matérias. Mas como tratar disso com falta de professores? Como tratar disso, sendo que nossas crianças estão com fome dentro das salas de aula? Como tratar disso quando está chovendo no teu caderno porque não tem vidro na sala, né? Então, eu acho que tudo perpassa por todas essas dificuldades, infelizmente, que ainda precisam ser superadas, né? Com certeza. E como dentro disso tudo, vereadora, tu está vendo esse protocolo de retorno às aulas aí, considerando tudo isso? É polêmico, hein, Miguel? Tu me botou numa pergunta polêmica aqui. Estão colocando o PT, né, contra os que não querem o retorno. Ao contrário, eu acho que o lugar de criança é na escola. Nunca defendi o homeschool, diferente de alguns partidos aí que agora defendem aula presencial, mas apresentaram um projeto para educação ser permanentemente EAD. Eu acredito que a relação professor-aluno ela é fundamental, então sim. Eu quero estudantes na escola, mas eu também quero emprego para a classe trabalhadora, eu também quero o fim da miséria, e a pandemia ela não está nos permitindo ter aquilo que a gente quer, porque a gente não está vivendo numa situação de normalidade. Então, com toda certeza, o impacto que isso está tendo nos pais, o impacto que isso está tendo nas dificuldades de aprendizado das crianças, talvez vai demorar muito tempo para a gente superar. Mas os impactos eles estão sendo em todas as áreas. E, infelizmente, retornando às aulas agora, o estudante ele não vai estudar todos os dias, porque vai ter que ter um intercalonamento, porque apenas 5 estudantes podem estudar por turma, porque precisa do distanciamento de 2 metros. E isso não é falado por parte dos governos, por parte da direita. Então, eles falam para os pais que tudo vai voltar ao normal, quando, na verdade, não vai. E não tem EPI ainda dentro das nossas escolas, a gente tem esse retorno, falta muito professor, então nossos estudantes vão ir lá para ter que voltar para casa, fazendo com que só haja mais aglomeração no transporte público, em diversas questões. A gente sabe de tantos materiais que faltam, e como que então a gente vai garantir que as máscaras corretas sejam disponíveis, testagem dos professores, se quer isso, né, que seria o básico, para ter certeza que eles não vão estar contaminados junto aos estudantes. Então, a gente tem um retorno pelo retorno e não tem uma organização por parte do governo do estado. E eu também não vejo essa organização por parte da prefeitura aqui da nossa cidade. E isso, para mim, é muito grave, porque um estudante infectado pode infectar até 60 pessoas. E a gente não está numa situação tranquila, a gente está com uma ocupação de 80%, 90% nos leitos de UTI. Então, eu tenho muito receio disso agravar ainda mais a dificuldade que nós enfrentamos, mesmo sendo favorável ao retorno das aulas. Eu sou mais favorável ainda à vida e à segurança de vida, né? Dos estudantes, dos professores e dos pais aí que estarão tendo contato com as crianças em casa. E eu, perfeito, inclusive... Perfeitamente. Desculpa, Miguel. Uhum. Não, eu ia dar uma réplica. Eu vou te passar, sim, mas eu concordo perfeitamente, vereadora. Eu acho que nós temos comentado isso. Se é para voltar meia boca, né? A janela não fecha, a janela está quebrada, não tem
pátio, o professor não está vacinado, né? Nós estamos correndo o risco de ter uma terceira onda, as vacinas estão atrasadas. A realidade tem que ser dita, né, Jorge? Não, exatamente. E uma questão, eu tenho tido diálogos mais fortes, digamos assim, com algumas pessoas, que existe aquela ideia que a tecnologia está aí, a tecnologia todo mundo tem acesso, né? Tá bem tranquilo. Gente, por favor, não é assim, tu entende? O aluno, não é todo aluno que pode. Eu, recentemente, uma professora até pediu uma ajuda minha aqui, o Miguel acabou me auxiliando, a gente montando alguns vídeos tal, para alguns alunos que não têm condições de acompanhar as aulas Jorge, online. Jorge, não mente, era uma conta de matemática 2 vezes 8. Não, a conta veio também, mas tinha o vídeo, tu esqueceu do vídeo, tu quis me queimar. A conta de matemática também. Mas, tudo bem, eu também sou de humanas, olha, matemática não é meu forte. Não, é a segunda vez que o Miguel me deixa aqui numa saia justa. Outra vez, entrevistando um músico lá de São Paulo, ele perguntou, fez uma relação com a data, tal, quantos anos fazia, não sei. Eu digo, gente, eu sou da comunicação, né? Não sei calcular. Mas uma vez eu falei que Caxias do Sul, olha eu admitindo os meus erros aqui, que Caxias do Sul tinha 500 milhões de habitantes. Eu falei isso numa live. Nossa, e é 500 mil, tá? Nossa, sim, é isso, é a confusão dos números. Não, mas é muito pouco perto do Bolsonaro, que falou que a Antártida aqui faz parte do Brasil, não te preocupa. Pois é. Já estamos no lucro. Mas, enfim, essa questão da tecnologia aí, ela realmente atrapalha, né? Então, quer dizer, atrapalha não. Ela está aí, ela nos auxilia. O problema é que nem todos têm acesso a ela. E essa ideia de que todo mundo tem é uma ideia que fica se vendendo e a gente sabe que não é a realidade. E é muito frustrante para o aluno, né? Porque é toda uma questão, né, vereadora, de esforço para se estar em sala de aula, para acompanhar. Então você tem mais esse acréscimo, com certeza, mais cedo ou mais tarde, tu perde esse aluno também, né? Exatamente. E eu quero começar falando do veto do nosso presidente, né? Teve o projeto de lei para disponibilizar tablets e internet gratuita para os professores e para os estudantes das nossas escolas públicas. E o presidente achou que não era necessário. E o presidente também, para aprovar um auxílio emergencial irrisório, aprovou que os fundos do pré-sal que atualmente financiavam a nossa educação vão começar a não financiar mais. E a gente tem o teto de gastos e a gente tem uma retirada brutal nos direitos da nossa educação básica, pública, e isso é vendido agora que são eles os defensores da educação, quando na verdade o que eles querem no objetivo final é usar tudo em nome da economia, pintar essa ideia de que são eles que querem a diminuição de impostos e que para isso a gente precisa de todos esses cortes, de todas essas retiradas de direitos, e ao contrário do que eles falam, a nossa economia cada vez fica mais no fundo do poço, e também fica no fundo do poço o acesso, também fica no fundo do poço os direitos básicos. Então é isso, a gente tem uma quantidade gigantesca de estudantes, e são estudantes em situação de vulnerabilidade social, que não tem acesso à internet, ou que se tem um aparelho telefônico em casa, tem mais 4 irmãos e um pai e uma mãe que precisam também ter acesso a esse aparelho. Então, como é que a gente vai falar de acesso à educação quando a gente tem isso acontecendo, né? E, para além disso, eu vou reforçar, inclusive, e esses mesmos estudantes que não têm uma internet, que não têm um aparelho celular, um computador em casa, eles também não têm alimento em casa. E como eu até brinco, né? Na agenda corrida, a gente sabe quando não tem tempo de almoçar, como a gente perde a nossa concentração. E atualmente, 20% da população perdeu essa concentração. E dentre esses 20% estão estudantes que não estão tendo diversos direitos garantidos, que estão fazendo com que, com certeza, a educação não seja prioridade, acabe sendo abandonada por eles, e os números de evasão cresçam ainda mais, né?
Exatamente. Eu até tenho aqui, vereadora, enquanto tu falava, tu escutava, prestava atenção, tem o Guga Chakra, que é um jornalista, e ele escreveu isso aqui no Twitter, tá? Tô lendo aqui. O ministro da Economia do Brasil deu essa declaração. Chegou a um ponto que é difícil encontrar palavras para descrever o sentimento de repúdio. No caso do jornalista, e asco, né, após ler essa declaração. Paulo Guedes afirma que Fies bancou universidade até para filho de porteiro, que zerou no vestibular de jornal. Olha, então assim, esse é o nosso governo. É o que você está falando, entende? Então não é só uma ideologia de um presidente, mas ele está cercado de pessoas que estão, obviamente, alinhadas, né, com as ideias deles. Que poderiam, a economia não cresce sem pessoa pobre morrendo, né? Ele também disse isso. Pois é, então... Sim, e outra coisa, já para a vereadora responder também, essa visão do Paulo Guedes, ele disse que os custos do Estado são caros, vereadora, não sei se tu viu, porque foi ontem, porque o brasileiro quer viver muito tempo. Então você, amigo, que votou no Bolsonaro, que tem mais de 70 anos, tchau para ti, pede para sair. O ministro mandou. Você que acredita, né, que no mito, o ministro mandou o recado. Você que ocupa a saúde pública, você que ocupa o transporte público, votou no Bolsonaro, ainda acha que essas 400 mil mortes são por acaso e está tomando cloroquina e ivermectina, pede para sair. O ministro da Economia está mandando. Miguel, é esse o recado, né? É esse o recado. Claro. Eu não sei se o Jorge quer comentar antes de eu... Não, pode seguir, vereador, vai tranquilo. Então, eu acredito que uma das nossas lutas principais agora tem que ser para alertar a população de que Bolsonaro faz mal à saúde. É um alerta à população, né? O que está acontecendo com o nosso país é algo muito grave, porque para além da retirada de direitos, a gente está tendo um aval de discursos de ódio, a gente está tendo um aval para desvalorizar. Deu uma congeladinha aqui, né? Mas ela volta, acho que ela volta. Às vezes algum sinalzinho, a rede dá um... Ó. Mas às vezes a rede dá uma volta. Voltou. Às vezes... Voltou. Sim. Voltou. Por gentileza, vereadora, eu vou pedir. Bem na hora, viu? Às vezes dá uma oscilada, mas tu volta. É o neoliberalismo tentando boicotar aqui, bem na hora que eu ia falar do Bolsonaro. Mas eles não têm esse poder, não. Eles acham que tem. Eles acham que tem. Vereadora, por favor, continue da parte que tu disseste que o Bolsonaro faz mal à saúde. Então, é isso, né? A gente tem uma retirada brutal de direitos, a gente tem uma desvalorização das políticas públicas sociais e a gente tem tudo isso sendo vendido como uma renovação, como uma mudança na política. Mas o que a gente vê é que essas são as práticas mais arcaicas, que vêm lá desde antes da Primeira República. Para além disso, a gente vê práticas ditatoriais que estão sim ligadas ao governo Bolsonaro. Quando a gente tem a prisão de jovens que estão colando faixas, estão se manifestando, é uma prática ditatorial. Quando a gente tem um discurso de ódio voltado para a imprensa, olha tudo que a imprensa já falou do Partido dos Trabalhadores. A demonização que ela fez do nosso ex-presidente Lula. E o PT nunca chegou na metade das falas. A gente olha como a ex-presidenta Dilma atendia os jornalistas e agora vê qual que é a forma com que eles se posicionam. A questão de um aval ao discurso do ódio, que é algo que está causando muita insegurança, porque nós que estamos aqui para nos posicionarmos, a gente vê que as pessoas têm receio do que pode acontecer com elas se elas falarem que elas são contrárias às medidas tomadas pelo Bolsonaro. Mas junto a isso, a gente vê que quanto mais cresce a desaprovação dele, parece que mais enfervescidos eles ficam. Parece que maior é o tamanho que eles ganham, né? E tudo isso de uma forma extremamente antidemocrática e nada propositiva. Porque o Bolsonaro ele se elegeu sem nenhum debate. Ele não tinha um programa.
Então, independente de ter ou não pandemia, o governo Bolsonaro já era um desastre antes, porque a nossa economia já estava em déficit antes da pandemia. Então, ele culpa a pandemia, quando, na verdade, é a culpa da política neoliberal que não dá certo. Porque privatizar não faz com que a gente aumente nossos ganhos. O que aumenta os ganhos? O que aumenta o desenvolvimento? O povo ter poder de compra, porque daí o povo gira a roda da economia. Só que o que eles querem para o povo é o mínimo, né? E a política mínima de Estado, ela prejudica muito e faz com que a gente tenha as condições que temos hoje, né? Então, é fora Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Para que vocês tenham uma ideia do nível de fanatismo das pessoas que querem essa baderna, né? Vou mostrar aqui, preste atenção. Aqui nós temos o kit mito, bonezinho, calendário, o copo do mito, o adesivo do mito já para 2022, todo mundo colocando no celular, o óculos do mito, a camisa do mito, o abridor do mito, o Mito Clock, que já é sucesso, todos os funcionários usando, a xícara do mito para tomar café de manhã, a caneta Bic do mito, o vinho do mito para brindar a vitória junto com o champanhe em 2022 da reeleição e a pulseira do mito. Presidente, o seu kit está aqui esperando o senhor. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pátria amada Brasil. O que dizer, né? O que dizer? A situação é A nossa sem cara palavras, fala né? tudo. Vamos montar um novo programa, sem palavras. A coisa só piora, né? É lamentável. Né? E essas pessoas não têm a mínima visão, né, do que está acontecendo. Nós comentávamos ontem no programa, nós temos um amigo nosso, o Dr. Walter José da Silva, advogado, e justamente essa questão, vereador, a gente abordou. Né? O que acontece com as pessoas que parece que não conseguem observar o que está acontecendo no nosso país, né? E tentando aqui buscar soluções, né, para tentar explicar esse fenômeno. Existe aquela questão que a gente abordou aí no início, que é a renovação. O Bolsonaro acabou entrando nessa jogada lá atrás, né? E, enfim, teve apoio, né? Continua aí com seus apoios, empresários. Teve um esquema aí, né? A gente sabe que teve todo um esquemão. Mas estamos pagando o preço, né? E a gente comentava em off, né, Miguel Brambila, que, de certa forma, eu até comentei isso, a pandemia, entendam a minha linha de raciocínios internautas, né? Não estou aqui dizendo que ela foi boa, mas salvou, entre aspas, o governo dele. Por quê? Porque se não tivesse a pandemia, ele não tinha projeto, a coisa não ia dar certo, ele não ia ter o que culpar. Então, infelizmente, essas 400 mil mortes aí, com esse horror que é essa pandemia, mas para o governo dele, né? Porque nós iríamos estar vendo talvez a mesma coisa, só que sem a pandemia. É isso, vereadora? Então, achei que o Miguel ia comentar. Então, de fato, a pandemia auxiliar desculpa do porquê que a política dele não está dando certo, e também vem para dialogar com esses 29%, eu acho que está 28% dessa população que acredita nesse discurso anticientífico, nesse discurso imediatista, que dá remédios para a dor do povo de forma imediatista. Então, ele consegue fazer política e dialogar. Eu acho que é o pior tipo de política que tem, mas ele consegue dialogar. Porque o que eu enxergo? Existe o antipetismo, e ele foi fundamental para a vitória do Bolsonaro, e ele continua ainda impactando nos dias de hoje, mas para mim, pior do que o antipetismo é o que nós temos atualmente, que é a antipolítica. As pessoas, elas não querem mais saber. Elas estão cansadas da política. Tu chega para falar disso, parece que automaticamente tu cria uma barreira para com as pessoas.
Então, tu pega uma pessoa que ela não tem perfil nenhum de ser uma pessoa da política, por mais que seja, e desculpa vocês dois, e a quem nos estiver assistindo, por mais que ele seja homem, branco, hétero, que é o perfil que a gente tem na nossa política, ele tem uma forma de agir que é diferente. Por mais que ele seja carguista, os filhos, a família inteira sempre estivesse ali dentro, ele não aparecia porque era um deputado que não fazia praticamente nada. Então, as pessoas elas não ligam ele automaticamente a essa política que a elas causa sentimentos ruins, causa um sentimento de indignação muito forte. E ele vem com um discurso muito fácil, né? Que bandido bom é bandido morto. E as pessoas elas não querem mais ser assaltadas. Então, isso resolve meu problema. E a gente vem com o discurso de tipo assim, tá, mas por que é bandido? Bandido bom, bandido, sim, precisa pagar pelos seus crimes. Mas que condições o Estado dá para que essa pessoa não entre para o crime? Que condições o jovem dentro da periferia, que não é aceito no mercado de trabalho porque nasceu em determinado bairro e encontra no crime uma possibilidade de sustentar os seus irmãos com fome, como é que a gente vai falar que ele está lá porque ele quer, então que, portanto, ele tem que ser morto? Então, a gente tem um discurso de programa muito mais complexo e as pessoas não estão nem aí para ouvir, porque elas não estão mais com saco para ouvir essas coisas. E a gente tem essa política neoliberal rasa, fácil, e que parece que vai resolver. Na prática não resolve, piora. Mas no discurso parece. É verdade. E só pensa no poder, né? Só pensa em mandar e só pensa em resolver as suas próprias realidades, né? Congelou um pouquinho o sinal da vereadora, Jorge, né? Mas ela daqui a pouquinho ela volta. Ela comentava essa questão do imediatismo, né? Das pessoas não quererem. Nós falávamos sobre isso também, né, Miguel? Um aprofundamento na situação é em todas as questões, né? É em tudo, na nossa vida, praticamente tudo está sendo imediatista, e isso veio com as tecnologias também, né? Mas então acabo achando que política é post ali de WhatsApp e Facebook. Então, quando você começa, vereador, a querer se aprofundar e passar uma ideia do porquê que ele se tornou bandido, ninguém quer saber. Né? Diga, Miguel. Vereadora, nós estamos apresentando o Teoria de Tudo, a vereadora Estela Balardim, né, jovem vereadora, aqui nos atendendo com a gentileza e parabéns pela sua articulação política. Né? Descubro que não é por acaso realmente que as coisas acontecem, mais uma vez não me surpreendo, né, que você tenha essa articulação. Que bom que o Parlamento Caxiense possa contar aí com essa experiência, vereadora. Eu gostaria... Nós vamos falar sobre o projeto de lei protocolado por vocês, tá? Mas antes disso, o Jorge me mandou agora em cima da hora e eu consegui baixar, mas é muito importante o que está acontecendo no Brasil, tendo repercussões internacionais no Parlamento Europeu. É um vídeo do André Trigueiro, jornalista da Globo News, de uma preocupação internacional com esse comportamento. Aliás, nós temos falado neste programa aqui que se não resolver de dentro para fora, vai resolver de fora para dentro. Esse negacionismo está irradiando para a região aqui da América e para o mundo. E nós temos aí a CPI da Covid, que, segundo analistas políticos, está indo bem. Muita gente pensa que vai acabar em pizza, até nós mesmos temos essa dúvida. Vamos assistir. Né? Eu vou colocar o vídeo aqui no ar para que a gente possa assistir. La situación de Brasil, tanto por la crisis sanitaria como por la gestión criminal de Bolsonaro, que en lugar de declararle la guerra al virus, le ha declarado la guerra a la ciencia, a la medicina y a la vida, provocando miles de muertes evitables. Bolsonaro no solo es un peligro para Brasil, es un peligro para el mundo entero. El pueblo brasileño no merece seguir sufriendo las consecuencias de la incompetencia de su presidente. Esta intervención para denunciar las políticas de Bolsonaro y Brasil, que han destacado sobre las del resto, que son un riesgo para la vida de los brasileños y un riesgo para el conjunto de la humanidad, que puede convertir al país en una incubadora de nuevas cepas. Hay que denunciarlo y acabar con ello. Stop all this fussing and whining. How much longer will the crying go on? This is what Bolsonaro said about the COVID-19 virus, which took the life of 400,000 Brazilians.
As a medical student, I saw a robust public health system that never should have gotten to this point. But it did, and partially because the president chose to be a part of the problem and not part of the solution. Não é erro, nem é azar. É uma deliberada irresponsabilidade. O tempo e o povo julgá-lo-ão. Têm sido, sem dúvida, agravados por erros políticos e por visões verdadeiramente negacionistas, como é o caso do Brasil. Neste momento, a obrigação da União Europeia é ajudar os países da América Latina, em particular a Venezuela e o Brasil. Have focused especially on Brazil and the incorrect handling or dishandling of the crisis by the President Bolsonaro. Desde este Parlamento debemos poner el foco en Brasil, segundo país con el mayor número de víctimas en el mundo gracias a la irresponsabilidad de Bolsonaro, con mensajes negacionistas que han dificultado toda coordinación sanitaria. Claro ejemplo de cómo los políticos irresponsables perjudican no solo a su país, sino a toda la región. Aí está, então, portanto, né? Isto, obrigado, Jorge, pelo teu tino jornalístico, não é? E fica contigo a palavra antes de nós passarmos para a vereadora. Eu acho que isso aí, rapidamente aqui para a gente falar sobre a questão do projeto, né? Isso aí reflete o que a visão do mundo, como nós comentamos aqui no programa, de fora para dentro. Se não resolver de dentro para fora, de fora para dentro vai resolver, porque isso é uma questão mundial. Né? Então, se aqui alguns 25%, 26% não conseguem ter uma visão do mal que o nosso país está sofrendo, com certeza a Europa e o primeiro mundo aí vai, de alguma forma, tomar alguma providência, né? Porque é inadmissível, né, gente? Acho que o vídeo fala por si só. Não inventamos, não é nada, é o Parlamento Europeu falando sobre as atitudes do nosso presidente. Ponto final, né? Verdade. Queres comentar alguma coisa, vereadora? É, de fato, muito triste, muito angustiante ver que o Brasil, que tem tantos recursos naturais, que tem uma história, uma cultura riquíssima, está tendo esse discurso sendo atrelado a ele lá fora, né? E tudo por culpa de uma pessoa, de uma irresponsabilidade de toda a sua gestão ou falta de gestão. Eu acho que o que dói, assim, é a gente saber que o Brasil já foi o que foi e agora está quase que chegando na necessidade de ter uma intervenção de fora para resolver e para não acabar destruindo boa parte do seu território e boa parte da sua população. E ainda vai para a cúpula do clima e pede dinheiro. Eu morro de vergonha. Como brasileiro, né? Vai lá e pede dinheiro. Pediu dinheiro. Gente, a gente botou isso na nossa página e os comentários eram de que nós estávamos mentindo, porque é isso, o Bolsonaro ele fez toda uma maquiagem nos dados e, enfim, tirou recurso das nossas empresas públicas que cuidavam dessa questão, que faziam essas investigações, e as pessoas realmente acreditam que a gente está mentindo. Que, tipo, a imagem da Amazônia pegando fogo é mentira, que do Pantanal é mentira, sabe? Isso é muito grave, né? E olha, prestem atenção exatamente nisso, que a notícia que é de hoje também, ó, em painel da Organização Mundial de Saúde, o ministro da Saúde apela para que países enviem doses extras de vacina ao Brasil. Eu acho bom que ele apele, mas não basta só pedir desculpas ao mundo e ter que pedir desculpas às 400 mil pessoas que perderam a vida e os 70 milhões de doses que não foram comprados pelo Bolsonaro e pelo Pazuello. É inacreditável que isso não leve as pessoas a um nível de sensibilização maior, vereadora. Exatamente. Eu fico pensando qual que tem que ser o tamanho do erro do governo Bolsonaro. As pessoas abrem seus olhos para a tamanha irresponsabilidade e a tamanha falta de as frases que ele fala, os posicionamentos dele na mídia deixam muito claro de que não é vontade dele solucionar o problema. Porque se fosse, ele não ia ver o vírus como uma gripezinha, ele não ia
tentar aprovar o auxílio emergencial só para passar um monte de retirada de direito, um monte de corte no nosso orçamento público, né? Ele não ia estar debochando com aquelas compras de supermercado. Então, a gente já tem uma quantidade tão grande de absurdos que eu não consigo mais ter certeza do que o Bolsonaro tem que fazer. Acho que nem que ele assassinasse uma pessoa, tipo, em rede nacional, assim. Essa parcela da população entenderia a gravidade do governo Bolsonaro, sabe? Verdade. Nós temos, só botei na tela ali, né? Porque não basta simplesmente a justiça proibir, que além de ser uma vergonha, tem que punir, inclusive, né, esse tratamento precoce. Mas, enfim, sobre o projeto, vereador, aqui que foi protocolado na Câmara ontem, né? Gostaria que tu falasse sobre isso. Iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, que tu é presidente, aliás, inclusive, né? Fala um pouco sobre isso, por gentileza. Então, chegamos no meu momento mais esperado. É a primeira vez que eu vou estar falando do projeto protocolado, assim, ao vivo. Então, eu fico muito feliz, porque foi, para mim, uma vitória enquanto parlamentar, uma vitória do nosso mandato, da nossa construção coletiva, e uma vitória da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Ela é composta por 5 vereadores e tem 4 partidos diferentes dentro dela, e cada um com sua ideologia, com a sua forma de defender, e a gente conseguiu criar uma unanimidade para tratar da questão do aumento de desigualdade que a gente tem. Se a gente observar os números... Ela vai voltar, Jorge, daqui a pouco. Volta, tá aqui. Deixar que ela volta, dá uma travadinha, mas ela volta. A gente retoma, porque é muito importante a questão do projeto, e foi nossa pauta inicial, que o assunto estava bom, né, Miguel? A gente acabamos aí conversando um pouco mais, mas é importante também a gente dar uma contextualizada para que a gente chegue justamente na questão do projeto e que ela possa explicar aí bem para a gente como funcionou. E importante, como ela estava conversando, que são 5, né? 5 vereadores de partidos diferentes que se uniram, né? E alinharam as ideias justamente para a criação do projeto e essa aprovação dele, que é extremamente importante, né, Miguel, nesse momento de pandemia, onde milhares, né, de pessoas aí estão perdendo seus empregos. E a gente precisa lembrar também que a questão até pouco tempo os servidores não estavam recebendo, né, Miguel, integralmente. Então isso aí também atrapalha toda uma questão da sua própria renda, né? Sim, é verdade. O projeto, eu vou contextualizar aqui enquanto a vereadora volta, né? É uma iniciativa da Comissão dos Direitos Humanos e propõe assistência a famílias caxienses que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Eu vou ficar só aqui esperando que ela volte, Jorge, e mesmo que ela não volte, só a preocupação que ela apresentou, já a consciência que ela apresentou, dar os parabéns a isso, né? Porque o objetivo do projeto protocolado ontem é para instituir a renda complementar emergencial à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. A iniciativa se deve para fins da prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Para encaminhar a proposta, a comissão ressaltou que, em decorrência do agravamento da pandemia, inúmeras famílias caxienses perderam a sua fonte de renda. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Estela Balardim, do PT, e também integrada por Clóvis de Oliveira, do PTB, Denise Pessoa, do PT, Elisandro Fiuza, do Republicanos, e Renato Oliveira, do PCdoB. Ela já daqui a pouco, acho que já volta aqui, não é? Tu está em contato com ela aí, Miguel, no WhatsApp? Eu vejo ela, sim, eu vejo ela em off aqui. Nós vamos, enquanto isso, fazer uma pausa, eu vou esperar se ela volta. Eu vou trazer aqui para... Nós temos uma entrevista sobre jazz. Vou trazer aqui para o nosso... Já estamos ao vivo aqui. O meu amigo guitarrista Fernando Aver, que é da escola de jazz e que está tentando entrar aqui. Vamos ver se ele entra daqui a pouco. O vereador me informa pelo WhatsApp que está tentando entrar. Sim, está ali o Fernando. Eu já vi esse rapaz em algum lugar. Olá, estamos ao vivo. Tudo bem, Fernando e Amirta? Vou botar vocês na... Pode falar, tudo bem? E aí, tudo bem?
Salve, salve. Tudo bem. Salve. Tudo bom? Legal. Tá um pouquinho cortado, mas eu vou pedir... Eu vou pedir que tu dê um recado. Tá travando. Acho que é bom sair, Fernando, e entrar novamente. Vamos ver se melhora. Vamos ver, porque como já entrou travando, provavelmente dificilmente vai engatar. Então é bom, de repente, dar uma saidinha aí, Fernando, e entrar de novo. Beleza. Enquanto isso, a gente segura por aqui, Miguel. Aí daqui a pouco a vereadora... Está tentando entrar. Isso, ela está tentando entrar aqui. Daqui a pouco ela vai... Isso, aí a gente... né? E a gente estica então, aí com ela. Você veja bem, Jorge, a vergonha que é, né? O fato de termos que passar por isso internacionalmente, né? Enfim. Sim. A nossa imagem, ela está desgastada, né, Miguel? Realmente, a imagem do país fica ruim, como a vereadora estava comentando, né? Passa a ficar em descrédito e parece que é uma mentira que a Amazônia está nessa situação, que o nosso meio ambiente está nessa situação, né? Basta ver aí a questão do nosso ministro também do meio ambiente, enfim, posando, né, fazendo fotos ali com os madeireiros, quer dizer, construindo provas contra si mesmo, né? E aí, eu vou botar o Fernando e eu vou pedir que a gente não fale ao mesmo tempo para não travar, e a vereadora para concluir, tá? Sim. Voltou vereadora, a vereadora. Por gentileza. Voltamos. As 4G do celular em algum momento ia acabar, né, gente? Aconteceu. Sim. Aconteceu. Bem na hora que eu vou falar do projeto. Então, para concluir, peço desculpa a todos e todas por esse problema de internet. Mas, então, em relação ao projeto, ele foi construído de forma coletiva. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi uma audiência pública chamada pela comissão, que tinha representantes do executivo, que tinha representantes de fora da nossa cidade, inclusive o presente senador Eduardo Suplicy, que eu acredito que seja o pai da renda básica aqui, e a gente viu a necessidade de apresentar esse projeto levando em consideração a situação enfrentada na nossa cidade. Atualmente, nós temos na linha da extrema pobreza, que são pessoas que recebem R$ 89 ou menos, cerca de 9.021 pessoas, o que é uma quantidade muito grande de gente. Nós temos cadastradas no Cadastro Único mais de 70 mil pessoas e recebem Bolsa Família no nosso município apenas 8 mil e pouquinhas pessoas. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que estão desassistidas pelo Estado. E essa, para nós, deveria ser uma política nacional, mas todo o contexto que a gente fez antes, eu acho que ele explica muito do porquê que não é uma política nacional, né? Então, a gente vê a necessidade do município não ficar parado. Então, o programa de renda complementar emergencial, ela vem através dessa necessidade, principalmente de nós olharmos para a miséria e para a fome que os caxienses estão passando. E se a gente quer tanto ver, e a gente ouve muito isso por parte de várias pessoas, o nosso desenvolvimento econômico, nós voltarmos a ser a cidade do emprego, da renda, a gente precisa entender que é o poder de compra da população que gira a economia. Então, a população com poder de compra é fundamental para o nosso comércio crescer, para a nossa indústria crescer. E o programa de renda básica emergencial é um programa que tem que estar estritamente ligado à questão do desenvolvimento de postos de trabalho, na capacitação dos profissionais para estarem se inserindo no mercado formal de trabalho, para que, além de dar o auxílio, a gente também possa garantir a emancipação da classe trabalhadora, né, através desse programa. É um programa que compete ao executivo pôr em prática, disponibilizar os recursos, disponibilizar como é que vai funcionar ele. A gente colocou quais que são os indicativos que devem priorizar as famílias, as mães solos, as famílias com crianças que tenham crianças em idade escolar, pessoas com deficiência, pessoas regressas das nossas instituições de assistência. E o nosso objetivo é ter a certeza
de que essa não é a nossa responsabilidade de vereador, é a nossa responsabilidade humana. Nós não aceitarmos viver com uma pessoa passando fome é ser mais humano, né? Então, legal. É isso. Vereadora, muito obrigado, parabéns. Você é uma liderança jovem importante da nossa cidade. Você será convidada, aliás, convocada, né? Aliciada, ou seja, o que for, aqui para o nosso programa, outras vezes para o debate amplo. Pode ser divergente, não há problema nenhum. O importante é voltarmos à atividade política. O Jorge saiu da live, mas ele volta agora, né? Para que não ficasse pesado, manda os parabéns também para você, agradecendo o seu nome. Nós trabalhamos aqui nos bastidores juntos, né? Está na linha conosco o Fernando Aver e a Mirta Gomes para falar do Dia do Jazz. E eu te agradeço, vereadora, e voltamos a conversar, viu? Parabéns e tomara que dê tudo certo. Foi protocolado o projeto, né? É importante que esperemos que vire lei, né? Pelo menos emergencial, né? Um abraço, vereadora. Obrigado. Legal. Agora nós perdemos o contato novamente, mas deu o recado, né? Está na linha conosco já, eu já vou chamar o Jorge aqui, Fernando Aver, né? E a Mirta Gomes. Deixa eu tirar aqui a... Jorge, voltaste aí? Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Mirta. Tudo bom? Tudo bem. Tudo certo. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Mirta. Legal, que bom rever os amigos, né? A gente fica nessa pandemia aí numa distância. É legal ver vocês aí. Forte abraço. Obrigada, igualmente. Igualmente. Legal estar com os amigos aí. Tá ficando bem frequentado esse programa aqui, né? Dia do Jazz. Por gentileza, fale um pouco sobre isso, amigos. Eu vou final. Pois é, hoje o Dia do Jazz um evento que foi criado há 10 anos atrás, um pedido do grande pianista de jazz Herbie Hancock, um pedido para a Unesco e foi concedido. Então a Unesco criou essa data, dia 30 de abril, como Dia Internacional do Jazz. Então, desde dessa data se comemora todo ano no mundo inteiro, é um evento que acontece em milhares ou milhões de cidades, enfim, com shows em vários países do mundo inteiro. Masterclass, enfim, eventos ligados ao jazz para comemorar. E esse ano a gente está comemorando, então, os 10 anos do Dia Internacional do Jazz. É importante nós frisarmos que nós participamos desde o primeiro ano. Então, anualmente, durante 10 anos, nós temos essa participação com uma agenda, inclusive, pré-agendada, não é? E isso, fazemos parte desse universo aí do jazz. Que legal. Eu vou botar em solo, quando vocês responderem a pergunta. Global, né? Todas as datas estão ali. Quem quiser acessar o International Jazz Day, tem o site com informações, enfim, shows, vídeos e as datas de toda a programação. Isso, toda a programação. Legal. Vocês estão escutando bem aí? Tá tudo certo? Eu vou botar na tela. Vou botar na tela amplamente, aí me responda um pouco como vai ser, por gentileza, a atividade hoje. Depois o Jorge faz a pergunta dele. Eu vou ampliar a tela para mostrar um pouco da escola também, a participação, porque vocês também já foram, né, documentados, inclusive. Talvez vocês não escutem o retorno, mas podem falar, porque eu estou vendo, em seguida vocês já voltam, tá? Tá ok, tranquilo. Bom, a gente tem uma história com jazz, a escola... A Escola Acordes, que é a nossa escola, que foi fundada em 2010, e desde então a gente faz um evento, né, em parceria com a Unesco, enfim, o International Jazz Day. Esse evento acontece todo ano e geralmente é um show, né? A gente fazia o Sarau Jazz, e agora, por causa da pandemia, a gente não está realizando, que é um evento que era um show ao vivo na escola, aberto ao público. Então, esse ano a gente vai fazer uma live show. A gente já está fazendo uma série de lives desde o ano passado
né, todos os finais de semana, e hoje, então, é a live do Dia Jazz Internacional. Inclusive, nós faremos antecipadamente ao show das 19 horas, nós faremos uma pré-live. Inclusive, o nosso convidado é o Ledaros, que é o diretor do nosso documentário, do Sarau Jazz. Então, que é um documentário que foi feito justamente desse projeto do Sarau, realizado aqui na escola. Disso resultou um documentário dirigido pelo Ledaros. Bem na hora que tu saiu para mostrar o banner, eu tinha te diminuído. Sai um pouquinho da frente, Fernando, que daí a gente consegue enxergar o banner atrás, Sarau Jazz. É isso? Aí, bem na hora. Opa, beleza. Ficou legal. Muito legal. Nós fomos brindados por intermédio do Ledaros, que é um cineasta caxiense, aliás, premiadíssimo, e uma pessoa, um ícone, a gente pode dizer, no cinema caxiense, né, do qual nós nos orgulhamos de sermos brindados, digamos, não é? Com esse documentário, que, aliás, ele, como frequentador assíduo durante muitos anos do nosso evento do Sarau, não é? Então, ele achou super interessante registrar em forma de documentário. E ficou excelente, ficou um trabalho minucioso, maravilhoso, muito detalhado, porém, a gente pode falar que assim, bem compacto, mas também muito detalhado sobre o jazz. Conta um pouquinho a história do jazz também, só do Sarau Jazz, mas é colocado como um documentário de jazz. Exato. Não com a pretensão de ser um documentário, porque existe muitos documentários americanos, enfim, sobre a história do jazz, mas é colocado em conjunto com um evento. Inclusive em ordem cronológica, desde que iniciou e onde começou o jazz até a presente data. Jorge. Que maravilha, pessoal, que notícia ótima, que notícia boa em tempos de pandemia, em tempos de tantas tristezas. Eu recebi a notícia. São duas notícias boas. Primeiro, que o Ledaros está produzindo o documentário, né? Segundo, que com certeza com vocês, que eu tive a grande honra de participar, de ir acompanhar os saraus de vocês. Não fui em muitos, mas eu acho que eu tive em 2 ou 3, eu estive presente, e o clima realmente é algo que a gente não consegue descrever, assim, só estando lá, participando, para a gente sentir a energia que é. Então, eu fico muito contente. O Lê, ele deu palestras quando eu estava cursando no curso de jornalismo, ele foi lá falar sobre cinema, sobre documentário, uma pessoa que a gente dispensa, né, comentários, que a gente sabe do profissionalismo deles. E vocês, a mesma coisa, a gente acompanha, conhece o talento, conhece vocês de longa data. Eu fico muito contente mesmo com essas notícias, tá, pessoal? E a minha pergunta é uma pergunta pessoal. Primeiro, antes de aprofundar um pouco, é saber como que começou o envolvimento de vocês com o jazz. Porque o Fê, eu conheci ele antes, tocava rock, né, Fernando? E aí, de repente, tu vais, pelo menos a minha visão era essa. Não sei se tu já trabalhava com jazz, então por isso eu te faço a pergunta: como é que foi esse teu envolvimento aí com a jazz music? Tocava e continuo tocando rock, né? Eu fui formado pelo rock, então é impossível largar desse veneno aí. Mas o jazz despertou interesse justamente em função do rock. Eu escutava de Purple, que era uma banda que improvisava pra caramba, as músicas de 3 minutos no palco tinham 10, era muito improviso, o batera era jazzista, e aí tu vai pro fusion rock, escuta guitarristas tocando umas coisas mais jazzísticas, vai estudar harmonia, enfim, e aí o interesse vem, né? Aí você vai sorver, vai na fonte e envereda pelo jazz. Então, são já, paralelo ao rock, jazz são já 25 anos de jazz e de muitas coisas feitas, né?
E a Mirtinha também tem uma história também muito legal, e depois é que a gente se conheceu, aí o jazz... Ela adora cantar jazz, enfim, então virou uma... Sim. Juntou as duas coisas. Até pelo próprio instrumento, né? O sax e tal, talvez tu já, né? Se bem que não quer dizer exatamente, né? Mas ele traz muito do jazz, o sax, né? Pelo menos a minha leitura é essa. Eu sei que o sax tu usa em qualquer ritmo. Mas enfim, vai lá, Mirta, fala aí pra gente. Que, na verdade, são associações, como nós sabemos, pela história do jazz, que sempre houve as bandas, as big bands, e formações, depois começaram formações menores, e o sax sempre esteve presente. Então, ficou sem dúvida alguma, até pelas formações, não é? De juntar um instrumento melódico, que no caso é o sax, né? O sax, o clarinete, melódico, ou seja, o instrumento que toca só melodia, junto com um instrumento harmônico e percussivo, que no caso a bateria. Então, por isso essas formações, né? Essas formações menores, né? A importância do sax para a melodia, e muitas vezes dispensa até um cantor, porque o instrumental é maravilhoso, porém, há de ter também a gente tem que ter uma cabeça aberta para o som instrumental. Sem dúvida, complementando, o sax realmente está associado ao jazz, muitas artes, né, de festivais de jazz, enfim, exato. Geralmente o saxofone está, né, na arte, enfim, material gráfico, o sax. Exato. E pela grande quantidade de infinitos grandes saxofonistas que o jazz produziu. Através da história da música, né, do jazz, especialmente falando. Então, nós temos grandes saxofonistas que fizeram história e que fazem história. Meu pai gostava muito do Miles Davis, eu não sei se era sax que ele tocava ou era um outro instrumento, mas Trompete, né? Trompete, isso. Mas trompete. Aí a gente acaba se influenciando, né, pessoal? Muitas vezes, a Mirta falou muitas vezes, muitas vezes pode dispensar o cantor, eu voltei, né? Porque antes que eu fique desempregado. A Mirta falou... no caso muitas dela, vezes pode... cantor e saxofonista, se ela quiser, tá valendo, né? Não, peraí, vamos fazer uma reserva de mercado aqui, voltei correndo para a live. Eu tô brincando, eu tava aqui nos bastidores até para... É verdade, é uma oportunidade, alternativas, né? Aí quando o cantor fica rouco, ele vai apelar para o sax, tá tudo certo. Faz a melodia. Agora... Para a gente concluir, Fernando e Mirta e Jorge e os nossos telespectadores aqui, né? Quando você fala 25 anos só de jazz, Fernando, ainda bem que eu sou reencarnacionista e acredito na imortalidade da alma, né? Porque nós tocamos quando tu tinha, acho que 18 e eu tinha 19. E isso já fazem 30, então, né? Quase, mais, né? Então, veja bem que né? Mas que bom que nós temos um bom registro. É verdade. Mas eu falo com orgulho, viu? Porque a tua trajetória como músico, depois que tu encontraste a Mirta, a escola, inclusive, eu acho que eu te citei, nós entrevistamos o Sandro Reich, eu e o Jorge, no Resenha Pop, quarta-feira, e eu devo ter te citado na live sobre um dos músicos aqui. Sempre que tem uma referência musical, eu me lembro, e isso me orgulha muito, né? Me lembro de todos os nossos trabalhos juntos, e tenho, aliás, eles todos registrados na conta do YouTube. Jorge, mais alguma questão para eles falarem do serviço? Porque eles têm uma live daqui a pouco pelo Instagram, né? Então. Vamos ao serviço, vamos ao que interessa, então, né, pessoal? Manda o serviço aí pra gente, falando da live, enfim, aproveita o espaço. É isso, então agora, daqui a pouco, às 16 horas, a gente tem uma pré-live no Instagram, no meu Instagram, Fernando Haber. Com a participação do Lê Daros. Que é o cineasta do Sarau Jazz. Documentário. Sarau Jazz, que foi... e depois, às 19 horas, Mirta? Às 19 horas, então, a nossa live show,
não é? Onde nós escolhemos alguns temas assim bem representativos. Faremos instrumental e também... Só para... São 3 pocket show. Vou tocar 3 números de guitarra solo, depois 3 números de sax solo, e depois a gente vai tocar sax e guitarra e voz e guitarra para completar, então. Né? Para fechar com creme de la creme, aí fecha os dois juntos na live das 19. Legal, parabéns. E aí, a live vai ser das 19 horas, no Instagram, no Facebook? Das 19 horas. Bom, bem lembrado. No meu Instagram e no Facebook, no Facebook e Instagram. É bom, então, já que está sendo dado esse espaço para nós, eu vou tentar ser sucinta, nós temos feito lives todos os sábados. Às 16 horas. Às 16 horas, desde o início da pandemia. Já que foi fechado os palcos para nós estamos fazendo de forma gratuita todos os sábados. Só para encerrar, então, acontece a cada sábado jazz, rock, o meu trabalho de rock também, MPB, enfim, música clássica. A gente faz cada sábado, faz temáticas diferentes para ficar bem variado. Samba, bossa, o jazz, enfim, o rock. Tributos da MPB, enfim. Né? É isso. Muito legal. Parabéns, pessoal. Parabéns para vocês. Sucesso cada vez mais. Vocês são super talentosos. Como o Miguel comentou, a gente, quando fala com muito orgulho mesmo da nossa cidade, dos nossos artistas, e vocês representam muito bem, tá? Estenda um abraço ao Lê. Digo que eu mandei um grande abraço para ele, né? Eu, Miguel Brambila, aqui, o programa Teoria de Tudo. Será em breve. Valeu, turma. E nós agradecemos o espaço e a parceria. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Miguel. Obrigado, Jorginho. Obrigada. Vamos esquecer aqueles 30 anos que já faz que a gente tocou. Ainda bem que eu não era nascido nessa época, viu, Fer? Eu não tinha nascido ainda, só você. Jorge. Eu tinha 2 anos quando eu toquei com ele. 2 anos. Boa. Vai lá, Miguel. A gente estabeleceu levantar o dedo aqui, porque senão... Vai lá. Vai, Miguel. Eu esqueci o que eu ia dizer. Não, eu ia dizer que o Jorge ficou me zoando aí, e o Fernando, 30 anos, Fernando, é pouco, e o Jorge também faz já quase isso, que nós tocamos juntos também, aliás. Né? Eu já tenho mais amigos ex-músicos do que mulheres que passaram na minha vida, aliás, inclusive. Meu Deus! Mas você viu que o Jorge é poliglota, ele fez um fechamento em francês ali no final, então o que eu quero mais, né? Com amigos como esse, né? Eu estou muito bem, posso até sair aqui, né? Só voltei quando o amigo está falando, não precisa do canto. Aliás, eu vi um dia vocês estavam fazendo, como dissemos, Jorge, né? Não vou mais me apresentar nem como músico também. Eu confessei na live do Sandro Reich que eu colei na prova de ti, Fernando, na prova teórica. Ah, sim, isso. Colou do Fernando, exato. Porque eu me lembrei que não faz muito tempo vocês fizeram... nós estudamos, eu sei, mas na verdade eu colei, né? O prático eu passei. E vocês fizeram recentemente uma live sobre música medieval, inclusive, né? Com instrumentos e tal, por isso que eu convido as pessoas a assistirem, porque realmente é muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal. Obrigada. Obrigado. Valeu, turma. Um abração. E hoje à noite, então, 19 horas, 16 horas, pré-live, 19 horas, todos convidados. A comunidade caxiense, quem estiver ligado. Então, contamos com a presença virtual de cada um. Agradecemos. Obrigado. Legal, vamos falar mais vezes. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu. Aí, então, Jorge, né? Pô, falando francês, Jorge, eu vou ter que estudar aqui agora, cara. Eu só sei falar porco-cal, eu só falo claramente, vou ter... eu falei francês um dia na aula de filosofia, do professor. Bom, eu fiz uma apresentação,
Eu fiz uma. Sim, ele falava francês muito bem, né? Eu digo, je parle de francês, professor. Ou português. Aí ele disse assim: não, pode ser em português mesmo. Mas foi só também, não foi muito mais que isso, viu? Mas daí o cara mete uma conversa lá e aí tu já fica. Não, mas hoje aí tu já fica meio, né? Mas eu fiz, larguei essa. Mas ele sabia do quanto. Olha, eu recomendo realmente que o pessoal assista esse trabalho deles, né? Porque é muito legal, Jorge. Miguel, trabalho incrível. O Fernando e a Mirta são músicos que não é porque a gente conhece eles, eu não vou fazer aquele papel aqui de, não, os caras são amigos, não, eles são ótimos músicos, batalhadores, têm a escola deles. Eu participei de saraus como público, né, assistindo o trabalho deles. O Ledaros, a gente sabe do trabalho que ele faz aí com documentários, com cinema, dispensa também comentários, então com certeza é imperdível as lives e também o documentário. Era isso, Jorge? Certo? Era isso. Por hoje era isso, acho que uma sexta-feira muito legal, né? Fechamos com chave de ouro. Na sexta-feira que vem vai ter um esquema legal aí, né, Miguel? O pessoal ficar ligado aí, vai ter uma entrevistada bem interessante. Vamos falar sobre mandalas, né? Isso, né? Vamos falar sobre mandalas, isso. Isso, e espiritualidade e tal. Entra um pouco de tudo aí, né? Que legal, cara. Nós somos bons em matemática, né, Jorge? O resto a gente se eu fosse bom em matemática, eu tava rico, né? Eu tava conversando com os amigos aí, num apartamento aí, nós tomando uma cervejinha e tal. Eu disse, pô, gente, às vezes eu tenho meu cálculo, né? Se o pessoal que trabalha com finanças me ouve, vai dizer, pelo amor de Deus. Às vezes eu penso que tem lá R$500, R$600, vou lá, tem 100 pila, digo, onde é que foi? Esse dia eu gastei. Né? Óbvio, Um abraço, bom final de semana para você. Me cortou, um abraço. Um abraço também para você. Quer dizer mais alguma coisa, queridão? Tem que lavar louça, arrumar cama. Isso aí. Assim, né? Sextou, meu velho. Sextou. Essa foi boa. Vamos arrumar a cama e lavar a louça. Sextou. Tomar banho e tal. Coloca ali a vinhetinha, está sendo irônico. Mas isso aí. Tá, Miguel? Internautas, valeu, obrigado pela companhia. Até mais. Voltando a falar sério, se você perdeu no meio do programa, acompanhe, né, o vídeo que o Jorge trouxe para nós sobre o nosso Brasil e a visão internacional. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. 400 mil mortes no Brasil, falando sério agora. Destaca la situación de Brasil, tanto por la crisis sanitaria como por la gestión criminal de Bolsonaro, que en lugar de declararle la guerra al virus, le ha declarado la guerra a la ciencia, a la medicina y a la vida, provocando miles de muertes evitables. Bolsonaro no solo es un peligro para Brasil, es un peligro para el mundo entero. El pueblo brasileño no merece seguir sufriendo las consecuencias de la incompetencia de su presidente. Esta intervención para denunciar las políticas de Bolsonaro y Brasil, que han destacado sobre las del resto, que son un riesgo para la vida de los brasileños y un riesgo para el conjunto de la humanidad, que puede convertir al país en una incubadora de nuevas cepas. Hay que denunciarlo y acabar con ello. Stop all this fussing and whining. How much longer will the crying go on? This is what Bolsonaro said about the COVID-19 virus, which took the life of 400,000 Brazilians. As a medical student, I saw a robust public health system that never should have gotten to this point. But it did, and partially because the president chose to be a part of the problem and not part of the solution. Não é erro, nem é azar. É uma deliberada irresponsabilidade. O tempo e o povo julgá-lo-ão. Têm sido, sem dúvida, agravados por erros políticos e por visões verdadeiramente negacionistas, como é o caso do Brasil. Neste momento, a obrigação da União Europeia é ajudar os países da América Latina, em particular a Venezuela e o Brasil,
have focused especially on Brazil and the incorrect handling or dishandling of the crisis by the President Bolsonaro. Desde este Parlamento debemos poner el foco en Brasil, segundo país con el mayor número de víctimas en el mundo gracias a la irresponsabilidad de Bolsonaro, con mensajes negacionistas que han dificultado toda coordinación sanitaria. Claro ejemplo de cómo los políticos irresponsables perjudican no solo a su país, sino a toda la región.